Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um Storycast e hoje nós vamos entrevistar o Jonathan. Tem uma história, uma mensagem incrível, impactante, né? E com certeza hoje, mais uma vez, nós estamos cumprindo nosso propósito do nosso canal, que é levar a vocês histórias que inspiram, histórias que realmente vai transformar a sua vida, né? E o Jonathan hoje ele é empreendedor, é palestrante em desenvolvimento pessoal. E ele está passando por uma fase na vida que ele nunca achou que ia passar, né? E eu vou deixar ele se apresentar melhor, porque nada melhor para falar dele do que ele mesmo, né? Vai lá, meu irmão. Bom, tudo bem, obrigado. Obrigado por dedicarem tempo e assistir isso, de fato, é algo que pode mudar a vida de cada um de vocês através dos insights, das nossas vivências, experiências. E é essa mensagem que eu tenho carregado há algum tempo, depois que eu descobri um diagnóstico de um câncer mortal, com 5% no máximo de cura, num cenário extremamente otimista, porque os médicos dizem que não existe estudo científico para esse tipo de doença. É uma doença muito rara, uma percentual muito pequeno dos cânceres de intestinos que tem no mundo todo, então nunca dedicaram tempo e pesquisas para isso, e um diagnóstico de máximo 5 anos de vida, foi isso que eu tive em junho desse ano. A gente não entende, a gente não imagina que um dia passaria por isso, uma vida em ascensão, família, filhos, trabalho, tudo muito bem, tudo organizado, e de repente você se depara com um susto como esse, e é algo que a gente não espera de fato. E aí você cai no chão. É uma notícia que te assusta, te assombra. Falar que você recebe um diagnóstico de morte. Imagina só, eu chego numa sala de reunião, eu passei acho que num dia só por 6 médicos diferentes, porque eu recebi o diagnóstico de manhã, eu falei, não é possível. Mas quando tu recebeu o diagnóstico, tu jamais imaginou que seria tão grave assim? Na verdade, os sintomas diziam algo que... Não, o que aconteceu? Em abril eu estava com uma dor de barriga muito forte. Fiquei 5 dias com febre e muita dor de barriga. E eu me automedicando por conta do excesso de trabalho, então Novalgina para baixar a febre, Buscopan, Lufital, achando que era gases, e me automedicando. Chegou quinta-feira, eu falei, eu vou para o hospital porque eu tinha um compromisso com meu filho, eu não gosto de falhar nos meus compromissos com a família. A família para mim sempre foi um dos meus principais valores, se não o meu maior valor. Eu falei, eu não posso falhar com ele, então vou para o hospital mais próximo do trabalho, tomo um sorinho, porque deve ser uma intoxicação alimentar, que eu estava em Campos do Jordão e comi demais no último final de semana. Eu falei, tomo o soro para eu não desonrar o compromisso do meu filho no final de semana. Quando eu entro no hospital Alvorada, que era o hospital em Moema do lado do meu trabalho, eu faço uma tomografia e os médicos falam, não sei como você está vivo, porque o teu intestino está inteiro perfurado. Caraca, mano. Então eu não sei como você aguentou a dor, eu não sei como você não está com uma infecção generalizada, porque 5 dias com apêndice supurado, estourado, e com o seu intestino perfurado, só um milagre para você estar vivo. A gente precisa te abrir agora. Aí eu falei, uau, cara, quando tu viu isso? Era só uma dor de barriga. Quando ele falou isso, eu falei, uau, já tive uma segunda chance, sinal positivo. Eu sempre procuro olhar o cenário positivo. Eu tenho 2 opções. Estou morto, vou passar por uma cirurgia com chances gravíssimas de uma infecção, porque vai abrir e vai mexer naquilo que já era para estar infeccionado. E os médicos falaram que eu tinha chances de ficar na cirurgia, de não sobreviver. E eu poderia escolher o cenário positivo. O que é? Se eu não morri até agora, se eu estou com 5 dias com esse diagnóstico, é porque Deus tem algo maior, tem propósito nisso. Você escolhe o campo de visão que você deseja atuar. Eu escolho o positivo. Se o negativo acontecer, ok. Eu estava esperando o melhor, mas também estou preparado para o pior, né? Quando a gente tem Deus, quando a gente tem fé, quando a gente crê, até mesmo na adversidade, na luta contra a morte, porque você enfrenta a morte com diagnóstico de câncer, até a morte ela fica leve, porque a gente é ser espiritual tendo uma experiência carnal nessa terra. Aí quando você entende que o que a gente tem além daqui é muito maior do que os nossos olhos conseguem enxergar, que o nosso coração e a nossa alma pode sentir, talvez até, mesmo que eu não queira, morrer seja lucro. Paulo já dizia isso. Então, enfim, isso aí é a parte. Quando eu tive esse diagnóstico, eu olhei o lado positivo, mas eu me abalei sim. Fiquei com medo, sou ser humano.
as emoções, liguei para minha esposa, falei, tô com uma apendicitezinha, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia para não assustá-la. Quando você recebe uma notícia dessa, passa um filme pela cabeça da tua vida? Nessa não tanto, porque você fala, é um apendicite, está perfurado, vai abrir, corta o intestino, cola isso aí, vida que segue. Você tem um diagnóstico ruim, mas você está vivo. E você tem chances de reparo. Então o médico falou, não sei como você viveu, mas você está vivo. Nós vamos abrir, remover o apêndice, cortar o que está perfurado o intestino, e nós vamos conectar de novo, está tudo certo. Você tem chance de morrer? Tem, nós vamos mexer, está tudo infeccionado, está tudo tá aberto, tem fezes, pode espalhar pelo corpo. Mas você já está nesse risco, não é uma cirurgia que pode até potencializar, vai mexer, vai cortar, mas, cara, você já está no risco. Eu falei, tá bom, passo um filme na cabeça, eu penso nos filhos, eu penso nos meus sonhos, e quando passo o filme na cabeça, nada está conectado ao material. Isso é muito importante. Dinheiro é bom, é muito bom, te dá poder de compra, te dá poder de escolha, te traz conforto que todo ser humano merece. Mas quando você está na sobrevivência, o dinheiro não passa pela tua cabeça. Nos teus últimos 5 minutos de vida, o dinheiro não passa na tua cabeça. Então você entende que a prioridade é saúde. Saúde sobrepõe dinheiro. Se você já tem saúde hoje, considere-se um milionário, seja grato. Porque você pode ter R$1 milhão, 10 milhões de reais, 100 bilhões de reais, assim como Steve Jobs tinha, não comprou a cura do câncer. E matou o homem mais rico do mundo. Eu estava num leito de hospital depois da cirurgia, 15 dias de jejum sem tomar uma gota de água, e eu podia ter o dinheiro do mundo, eu não conseguia tomar uma gota de sequer, porque a minha saúde não me permitia fazer aquilo. E tem muitas pessoas reclamando com Deus, reclamando com a vida, porque não tem o carro que desejam, porque não consegue pagar boleto. É difícil, eu sei que é. Mas olha aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Seja grato por aquilo que você tem, porque a gratidão por aquilo que você tem destrava e desbloqueia as coisas que você deseja. Agora, se você não consegue ser fiel e reconhecer o pouco que você tem, não faz sentido você estar sobre o muito. Então as pessoas precisam ter essa consciência. E quando você traz essa parada da gratidão, mexe muito comigo, porque eu aprendi recentemente que a gratidão, assim, todos nós temos um sentimento de gratidão, só que ela é revelada não só em sentimento, mas em atitude, né? Atitude. Porque a atitude é reflexo daquilo que você sente. Aquilo que você sente faz você se comportar. Se conectam. Então eu me comporto baseado ao sentimento que eu tenho. E como que eu faço para mudar o meu sentimento? A comunicação. Então eu comunico. Se eu estiver comunicando tristeza, linguagem corporal comunica mais que a verbal. Estou aqui já abatido. Meu sentimento é ruim. Sentimento ruim geram comportamentos ruins. Qual que é o comportamento de um diagnóstico mortal? É jogar toalha, se entregar, aceitar o diagnóstico, viver como se já estivesse restando poucos dias, sem cura. E se eu já vou morrer mesmo, não faz sentido eu enfrentar uma cirurgia. Se eu vou morrer mesmo, não faz sentido eu passar por uma quimioterapia. Eu estou na 7ª sessão. Eu saio da minha sessão de quimioterapia, saí na sexta-feira agora, fui para uma imersão agora que eu dei. Sexta-feira saí do hospital, arranquei o porta-ocate, toda a medicação, no auge da quimioterapia, sem imunidade nenhuma, imersão. Sexta para sábado sem dormir, sábado para domingo sem dormir. Saí do domingo da imersão, fui dar palestra. Descansei hoje essa madrugada e estou aqui com vocês. Caraca. No meio de uma quimioterapia. Caraca. Então, o que faz eu me comportar assim? São sentimentos de convicção de cura que eu tenho, baseado na comunicação que eu dou. Então, eu tô com febre? Tô. Eu tô doente? Tô. Eu tô com todos os sintomas de uma quimioterapia? Tô. Choque nas pontas dos dedos, choque na garganta, meus dutos salivares entupidos, diarreia, náusea, vômito, cansaço, fadiga. Tô com tudo isso, aqui inclusive, falando com você nesse momento. Só que o que eu comunico? Que eu já estou curado, que é só um processo, que é passageiro, porque atrás disso tem um grande propósito, atrás disso vidas serão tocadas, a minha vida, através disso,
posso poder falar sobre cura, porque se eu vivi um milagre, se eu fui curado, esse milagre pode alcançar outras pessoas também. Então eu estou adquirindo bagagem, propriedade para falar sobre milagres com outras pessoas. Então eu enxerguei o lado positivo de tudo isso. Então eu me comunico positivo, me sinto positivo, comportamento positivo, e quando eu me comporto positivo, os resultados são positivos, porque imagina, eu fico pensando no bug do corpo, que é determinado pela nossa própria mente. Porque se você se corta hoje, você não faz esforço nenhum para que haja uma cicatrização natural. Seu sangue vai coagular, vai vir uma casquinha, vai cicatrizar, a ferida fechou e você não fez esforço nenhum. É perfeito o nosso corpo. Aí eu fico pensando, um câncer raro, mortal, grave, e quando eu falo grave, o médico fez assim, ó. Você tem o câncer 1, 2, 3, 4, até o 10. Esse aqui, você sabe de onde vem, para onde vai, é fácil para curar, esse aqui já é um pouco mais complexo, esse é mais. Chegou na última fileira e falou, esse aqui é o teu. Não sei de onde vem, para onde vai, é invisível, não pega em exame, não sei como está, e a sua chance de cura, ela é mínima, e você tem no máximo 5 anos de vida. Caraca. Esse foi um diagnóstico que eu tive. É duro. Cara, quando tu ouve uma parada dessa, realmente, cara, qualquer pessoa normal... Não, eu fui pra lona nesse dia. Porque até então a gente estava lá no diagnóstico de apendicite. Eu fiz a cirurgia, fechou, mandou a peça para biópsia. Foi para biópsia e falou que aquilo era um câncer, não era um apêndice supurado. Era um câncer tão evoluído que ele foi para o intestino e estourou tudo, inclusive o apêndice. Então até então eu estava com apendicite, fiz uma cirurgia, sarou, estava bem, bacana, fui comer fundi depois que eu saí do hospital, 15 dias, sem tomar água, magro, emagreci 20 quilos. Falei, vou comer, arrebentei, tá tudo certo. Quando o médico me liga e fala, Jonathan, depois de 3 semanas, eu preciso falar com você. Dá para você vir no nosso consultório para uma reunião? Já mau pressentimento na hora. Uma voz já me falou, você está com câncer. É impressionante. E eu quietinho, peguei e fui sozinho para o hospital. Cheguei lá, ele deu esse diagnóstico para mim. O mundo acabou. Claro. Eu chorava copiosamente. Quando tu foi, tu disse que foi para lona. Foi para lona. Foi praticamente para o fundo do poço. Fundo do poço. Falei, acabou. Aí como que você decidiu? Porque, mano, a pessoa que está no fundo do poço, praticamente já era. Ela está esperando realmente, de fato, os dias dela. Sim. E como que você olhou para trás, olhou para frente, olhou para o futuro e decidiu trilhar uma jornada diferente das pessoas que recebem esse diagnóstico? Esse dia eu fiquei de luto. Eu liguei para o meu seguro, perguntei qual que era quanto eu tinha para receber em caso de morte, se meu seguro estava ativo. Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois que eu chorei bastante, entrei no meu carro. E tu compartilhou primeiro com quem? Falei com a minha mãe primeiro. Tô doente e tô com câncer. Primeira pessoa que eu falei foi a minha mãe. Minha mãe desmaiou onde ela estava, vou bombeiro, socorrê-la. Né? Depois que eu falei com a minha mãe, continuei ali no carro, fui para o meu trabalho, onde minha esposa estava. Falei com a minha esposa, foi a segunda pessoa que eu falei. Depois da minha esposa, eu falei com os meus sócios. E eu não falei com mais ninguém depois disso. Foram as 3 pessoas, meus sócios são 2, foram as 4 pessoas que eu falei nesse dia. E foi um dia de luto, liguei para o seguro, falei para a Sabrina, o diagnóstico é esse, é péssimo, eu preciso preparar as coisas, e eu vou preparar as coisas para a partida. Olha só, eu fui vencido, eu não fiquei 100% o tempo todo forte. Eu não fui 100% protagonista. Até porque os nossos estados emocionais não são permanentes. Nós oscilamos. E eu oscilo inclusive em fé. Agora, qual que é o estado que você alimenta mais é o que prevalece sobre a tua vida. Então eu posso alimentar mais o meu estado fracassado, eu posso alimentar mais o meu estado vencedor. E o poder de escolha está em cada um de nós. Por isso pessoas têm sucesso e outras não. É o que alimenta mais. Então eu vivi o luto. Aquele dia foi um dia difícil de luto. No dia seguinte eu passei por 6 hospitais. Eu falei, eu não aceito esse diagnóstico. Começou aí. No dia seguinte eu vou para a luta. Eu não aceito o diagnóstico. Eu vou procurar o melhor tratamento. Porque o meu médico falou, cara, nós vamos ter que abrir você. É um robô específico. E
E ele falou um monte de coisa, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Pode ser até chato o que eu vou falar aqui, mas eu achei que existia um interesse financeiro sobre essa segunda cirurgia. Passou isso pela minha cabeça, inclusive. Porque eu falei, tá bom, eu tenho um câncer. Por que demorou 3 semanas para me falar? Pela imagem, até eu, como leigo, olhando em Google formatos de câncer, eu conseguiria olhar visualmente que aquilo era um câncer. Eu não saberia qual tipo de câncer era. E eu fiquei preocupado. Eu falei, será que esse médico, de fato, é o médico que eu vou depositar minha vida na mão dele? Eu fiquei isso. No dia seguinte, eu falei, nós vamos nos melhores médicos de São Paulo. Fui no Sírio-Libanês, Einstein, AC Camargo, consultas particulares, eu passei nos melhores médicos. E cada um me deu um diagnóstico diferente. Todos falaram da raridade do tipo de câncer, da complexidade da cura, mas um queria só fazer quimioterapia, o outro queria só operar, o outro queria fazer os dois, o outro queria fazer um outro procedimento que abre a barriga, joga a quimioterapia lá dentro, e cada um falou uma coisa. Eu saí com 6 posições diferentes. E aí é onde você se confunde mais. Por quê? São autoridades. E uma autoridade tem poder sobre nós, porque a gente acredita o que a autoridade fala. E isso é responsável pelas crenças limitantes que nós temos desde o nosso passado, porque os nossos pais, sem querer saber, eles influenciaram, sem intenção, influenciaram a nossa vida através de crenças, seja positiva ou negativa, mas eles tiveram o poder de influenciar. Os nossos professores nos influenciaram, os nossos líderes religiosos colocaram crenças em nós, porque são autoridades, a gente acredita naquilo que eles falam, pelos resultados que eles têm. Pô, minha mãe me pegou no colo, me cuidou, trocou minha fralda, era minha super herói. E o que ela fala para mim eu acredito, o que ela vive eu acredito. O que ela fala para você é lei, né? Crença. Porque, não sei se tu já ouviu isso, mas a maioria das pessoas que bloqueiam os filhos ou pessoas que estão abaixo delas, começam com P. É pai, pastor, padrasto, padre. É verdade. Né? Professor. Eu não tinha ouvido isso, começa com P. Professor. É verdade. E olha que interessante, um médico fala isso para você, ele te mostra um diagnóstico, você aceita, é autoridade, tá bom, acreditei, puf, chancelou uma crença que eu tenho mais 5 anos de vida e 5% de chance de cura. Falei, eu vou para cima. E aí foi nessa hora que eu falei, agora vamos orar e colocar na mão de Deus. E o diagnóstico, o tratamento que eu achar mais coerente, que eu sentir mais à vontade, é a decisão que nós vamos tomar. Só que eu, numa posição de morte que eu estava, fica difícil tomar decisão. E a minha esposa o tempo todo do meu lado. Falei, eu preciso da tua ajuda para tomar essa decisão junto comigo. E aí, o que eu achei coerente foi o cara mais radical. Ele falou, nós vamos fazer tudo. Eu falei, aí sim. Porque eu não quero pecar pela falta, eu quero pecar pelo excesso. Então nós vamos abrir de novo, um altíssimo risco. Aí eu tinha risco, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. E existe aderência, então os órgãos, eles vão grudando na pele. E qualquer corte que o cara faz pode perfurar. E o intestino, ele dá infecção. É fezes que está saindo no corpo. Então aí eu tinha uma cirurgia muito grave para fazer. E ele falou, nós vamos fazer cirurgia e nós vamos fazer quimioterapia. E aí eu falei, aí eu gostei de ver, vamos fazer esse. Tava no AC Camargo, abri mão, porque o AC Camargo falou assim para mim, nós vamos fazer quimioterapia, e se você não conseguir curar o câncer, porque as chances são 5%, é 100% que vai matar tudo que você tem de bom e 5% que você vai ter cura. Aí eu vou fazer uma cirurgia de resgate. Eu falei, não, resgate não. O resgate tem que ser agora, não no fim. Não vou esperar chegar no fim, eu vou pegar o Dr. Raniel, vamos lá no 9 de julho, e é lá que eu vou fazer. Olha que interessante, tu disse que entregou para Deus, falou com Deus, entregou, o Senhor toma de conta. Só que ao mesmo tempo, mesmo confiando e acreditando em Deus, tu recorreu à medicina. Uau. E tem muita gente, né, principalmente os religiosos, que coloca na mão de Deus e realmente não vai na medicina ou vai duvidando. Oração, orar, ação. Se você separa a palavra oração, é isso, orar com ação. A fé sem obra, as pessoas acham que obra é ajudar. Não, amigão, é fazer, ajudar a si próprio. É o que você faz por você. É morta. Então, se você fala, Deus, manda chuva, Deus, manda, esquece, amigão. Ele pode até conectar você com pessoas, ele pode até te mostrar a porta. Se você não abrir a porta, suar a camisa, trabalhar, a tua vida não tem transformação. Porque Deus não quer criar uma geração de vagabundos. Não é o intuito dele.
Pessoas que estão na zona de conforto esperando um milagre cair do céu. Onde não tem esforço, não há transformação. Deus não quer uma geração de vagabundos. Então não adianta você orar e não colocar em prática, e não agir, e não trabalhar, e não fazer o que você tem que ser feito. A minha fé só alimenta a convicção da minha cura, que está lá na frente. Agora, eu tenho um dever de casa para fazer. É dieta, é abrir mão de alimentação, cortar açúcar, carboidrato, parar com isso, parar com aquilo, exercício físico, quimioterapia, cirurgia. Eu faço todo o protocolo, cujo qual Deus concedeu a sabedoria para o homem aplicar e implementar isso também. Então, eu uso de todos os recursos que eu tenho. Que isso. Aí, o que acontece? Fui para a cirurgia. Na hora que ele me abriu, o câncer tinha espalhado. Não estava mais no intestino. Estava na artéria, estava no peritônio, estava no músculo da parede abdominal. E aí você tem um diagnóstico pior do que você já tinha. Então você tem um câncer incurável em uma parte do corpo, uma coisa. Você tem uma metástase, o câncer espalhou. Aí você fala assim, opa, o poço dá para ir mais fundo. Entende? Mesmo nessa situação, tu olhar com o olhar de... Mas aí... A vitória, quando você tem uma batalha dura, a vitória ela é muito mais recompensadora. Se eu tenho a fé que me alimenta e me traz a convicção da minha cura, eu entendo. Por isso que todo mundo tem que ter fé. Se você não tem fé, se você não tem sonho, se você não consegue enxergar o teu futuro, não há nada que faça você levantar da cama numa situação como essa. Nem para assistir um Netflix. Acabou. É depressão, é chorar, é querer se entregar, é querer morrer logo. Já foi, já tira já para não sofrer mais. As pessoas fazem isso geralmente, né? E aí eu consigo enxergar minha cura lá porque minha cura é baseada na fé. Não pelo homem que diagnosticou, não pela medicina, porque a última palavra para mim sempre vem de Deus em qualquer área da minha vida. Então, se a última palavra é de Deus e eu confio plenamente na minha cura, eu entendo que tudo isso é só um processo para chegar lá. Só que se eu estou parado no meu presente... eu não avanço. Se eu não dou um passo, eu não avanço. Se eu não avanço, a cura cada vez está mais distante. Então eu preciso fazer a minha parte. Cada vez eu acelero. Eu vou acelerando para que eu consiga alcançá-la mais rápido. Mas eu tenho a visão e clareza que já estou curado. E eu só vou morrer se de fato Deus falar, olha, a tua missão mesmo é outra, vamos para outra jornada, tem pessoas aqui no céu esperando ouvir tua história, né? Porque caso ao contrário, eu vivo mais 50 anos tranquilamente e é essa a visão que eu já tenho muito bem clara, pelo menos mais 50 anos de vida. Eu consigo enxergar meus netos. Eu consigo enxergar eu realizando sonhos. E é isso que me ajuda. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem motivos. E sonhos tem tudo a ver com fé. Porque o sonho é acreditar em algo que não se materializou. Quem sonha é pessoa de fé. Pessoas que não têm sonho são pessoas que não têm fé. Então está tudo muito conectado. E aí eu saio daquela segunda cirurgia com esse diagnóstico e o médico falou assim para mim, no terceiro dia de hospital. Eu falei, doutor, eu estava com uma injeção morfina direto na coluna, morfina direto na veia. Eu falei, doutor, eu sinto dores da cirurgia, graças a Deus sobrevivi, tudo bem, cirurgia, o cara é excepcional. Quanto tempo de cirurgia? Não lembro quanto tempo foi. Foi uma cirurgia bem longa, né? Levamos aí, acho que a madrugada inteira fazendo. A gente perde noção do tempo. Por causa das anestesias, né? Você é entubado, você toma anestesia geral. Era tão complexa que eu tomei todas as anestesias. Porque você toma geral, você não precisa tomar hack. Eu tomei tudo. Eu tomei a hack e tomei mais uma geral. Né? Nossa. E aí eu falei, uau, doutor, as dores estão controladas. Só que é o seguinte, a minha perna esquerda, ela está fraca, mas eu mexo. A direita eu não consigo mexer. É por conta da anestesia? Ele falou, não, Jonathan. Eu estava esperando esse momento, mas é que o câncer estava na tua artéria. E eu tive que cortar a tua artéria. E junto, os nervos. E você pode nunca mais sentir o teu saco, o teu testículo. Caraca, e você nunca mais pode sentir a tua perna. E nós vamos ter que, daqui a alguns meses, começar a fisioterapia para você poder começar a movimentar. Eu estou com uma doença mortal, eu estou com uma perna, na lista de prioridade, a perna se dane. Você quer sobreviver. Sim. Eu não dei importância nenhuma para o que ele falou para mim. Passou 2 dias, eu falei, enfermeira,
Eu quero tomar banho em pé. Não, você não pode tomar banho em pé. Tua perna. Eu quero, me põe em pé. Tava na cadeira de rodas, aquela aqui com o banheiro, que você faz tudo assim, né? Tem a tampa de uma privada sobre uma cadeira de rodas. Que aí ela te coloca sobre a privada, ela te coloca no banho. Põe a perna esquerda fraca, segurei na maçaneta, fiquei em pé, a outra perna toquei no chão, soltei, comecei a sentir a perna aí, irmão. Caramba, mano. Passou 2 dias, eu estava andando sozinho no hospital. Uma perna que o médico falou que talvez eu não sentiria pro resto da minha vida. O que é isso? É fé. Ainda que os seus olhos não enxerguem, ainda que você tenha um diagnóstico negativo, ainda que uma autoridade fala sobre, tenta determinar o seu resultado, ainda que a política, ainda que a economia, ainda que o teu cônjuge, ainda que as pessoas tentem te desmotivar, a última palavra não é tua, é de Deus. Alinhe a tua fé e viva o sobrenatural. Só que para isso eu preciso dar o passo. Moisés, para abrir o Mar Vermelho, precisou dar o passo. Davi, para enfrentar o gigante, ele precisou dar o passo. José, para poder ser liberado da cadeia, precisou dar o passo. O que nós temos feito em nossas vidas para dar o passo e mostrar para Deus a dignidade que nós temos de viver o milagre? Porque se eu não sou digno de acreditar e não dar nenhum passo, como que eu vou querer viver algo sobrenatural? E depois de 2 dias eu estava andando no hospital. Não dá para explicar. Se tu não tivesse escolhido viver o extraordinário, né, testar a fé que você tem no seu coração ali, naquele momento, em cima daquela cadeira, talvez 2 dias depois tu não estaria andando. Não, talvez não, eu estaria na cadeira de roda. Enfermeira, me leva para fazer cocô e xixi, porque eu não tenho movimento nas pernas. Enfermeira, me leva ali. Eu estaria nessa posição. Você acredita que tem pessoas enfermas na mente, que não conseguem avançar na vida, que não conseguem avançar na empresa que tem, ou no trabalho, na carreira, por causa do vitimismo? Com certeza. O vitimismo te aprisiona, te coloca na zona de conforto. É por isso que as pessoas não têm sucesso. Porque elas se colocam na posição de vítimas. Elas alimentam mais a força do fracasso, ao invés de alimentar a força do sucesso. Porque dói. Não é fácil você decidir, no meio de uma quimioterapia, enquanto você tem um monte de pessoas nas baias morrendo, sair de lá e fazer flexão. Fazer flexão dentro da sala do hospital. É escolha, dói, eu estou com condições físicas boas para fazer isso? Não estou. Eu estou na mesma posição que os outros que estão se entregando e morrendo tomando a mesma droga, na mesma dosagem, com a mesma capacidade imunológica de absorver aquilo. Só que com toda dor, dificuldade, adversidade, eu vou lá e faço o sobrenatural, eu faço a minha parte. Eu comunico o meu corpo que eu não tenho nada, comportamento que gera resultado. Se o corpo é capaz de se autocurar sozinho, se o seu coração bate involuntariamente, se você respira sem pensar que você está respirando, o corpo fala, caramba, a mente está curado, o sentimento é de cura, o comportamento é como se ele não tivesse nada. O corpo se regenera, pô. E eu vou te falar, acabei de sair do hospital, primeiro ciclo, a batalha não foi vencida, porque o câncer é invisível. Eu só consigo ver ele em tomografia se ele está já avançado. Eu acabei de fazer a minha primeira tomografia depois de 3 meses, 2 cirurgias e 7 quimioterapias. Falta mais 5 para terminar o primeiro ciclo. E eu tenho fé absoluta que eu não vou mais fazer quimioterapia depois desse primeiro ciclo. Pode ser que o câncer esteja avançando e não saiu no diagnóstico, mas o diagnóstico é que eu não tenho nada. Só que é um câncer, ele é invisível. Eu só consigo ver porque ele não deixa rastro, não produz proteínas que a tomografia consegue detectar. Mas quando ele atinge o estado avançado, igual atingiu em abril, quando a gente descobriu, a tomografia vê, porque é um negócio desse tamanho, com tudo perfurado. Você consegue ver, né? Então eu falei, olha, eu vou para essa tomografia, esperando o melhor, preparado para o pior. E se for o pior, eu falei para minha esposa, é só para deixar a nossa história de sucesso mais bonita. É só para ter um testemunho mais edificante. É só para poder impactar mais pessoas. Então tá tudo certo, independente do diagnóstico que der. Só que vai dar nada, vai dar zerado. Então primeiro eu passo, deu zerado. Eu chorei pra caramba vindo pra cá. Eu, minha esposa, minha mãe no carro, chorando junto, orando, agradecendo a Deus. A guerra não terminou. Daqui 3 meses eu vou fazer outra. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Qual é a minha mentalidade? Que não vai dar nada. E meu comportamento, meus sentimentos é tudo para isso. E daqui 3 meses eu faço outra. Agora,
Pode ser que o câncer esteja lá? Pode ser porque não dá para pegar. Pode ser que ele seja pequenininho e a tomografia não pegou. Mas também pode ser que esteja completamente limpa. O que eu escolho olhar? Que está tudo limpo. Decisão. E como eu começo a me comportar e comunicar a partir de hoje? Como se eu já não tivesse mais nada. Como que eu orava para Deus? Pedindo cura? Não. Eu orava para Deus agradecendo a cura já. Eu falo, ó Deus, é de pesado. Já estou colocando na tua responsa junto comigo. Não estamos juntos? Então eu já estou agradecendo pela cura. Aí você vê. Você vai decepcionar o teu filho e todo mundo que está orando aqui, ó. Porque a gente às vezes coloca o Deus num patamar tão de superioridade, tão distante, fica até difícil acessar. Não, tá aqui, ó. Tá junto. Tá dentro. Então divide peso. Eu estava orando, eu falei, não, como que se eu creio que eu estou curado, eu estou pedindo cura? Não faz sentido, eu nunca mais orei pedindo cura para Deus. Eu não quero que ninguém ore pedindo cura para mim também, não. Ora agradecendo, obrigado pela cura do Jonathan, que já está curado. Uau. É isso. Já ouvi muito isso em desenvolvimento pessoal, principalmente ele Napoleão Hill, ele fala, tu tem que agradecer pelo que tu quer conquistar. E uma pessoa que fala muito isso também é o Kaiser. Ele fala que nos tempos de crise da vida dele, de quebra financeira, ele agradecia pelo que ele queria viver, pelo que ele queria ter. E logo essas coisas chegam. É isso. Que isso, mano. E hoje você está enfrentando o câncer, né? É uma doença que está no seu corpo. Só que a sua mente está forjada, de alguma forma ela foi forjada. Você aprendeu isso. Eu acredito que ao longo de toda a sua história. Quais foram os outros cânceres no empreendedorismo, na família, que tentaram te derrubar para forjar a mente que você tem hoje? A mente, ela é soberana e é ela que manda no corpo. A mente é soberana sobre tudo. Então, pessoas que têm fracasso hoje, o problema nunca é externo, é mental, é mentalidade, é intelecto, é a capacidade que a pessoa tem em reagir às adversidades que são impostas pela vida. Isso tem tudo a ver com inteligência emocional. Tá? Então, o cara pode me fechar no trânsito, eu escolho se eu mostro o dedo do meio para ele, se eu xingo, se eu fico puto, estrago o meu dia, ou se eu dou um joia pro cara, Deus te abençoe, me desculpa, o cara tá limpo, não vai ficar puto, inclusive vai pedir até desculpa por um ato obsceno que ele talvez tenha feito, porque você quebra um estado. O cara vem agressivo, você me desculpa, Deus te abençoe, tá tudo certo, me perdoa. O cara para na hora a agressão, você quebrou o estado dele, entende? O cara tá livre, você contribuiu com esse cara, você tá livre porque você não vai pro trabalho, nossa, eu queria ter pegado aquele cara, devia ter ido atrás, buzinado, xingado, e você escolhe, tem inteligência emocional para falar, não, tá tudo certo. Então, as coisas vão acontecer conosco, coisas boas, coisas ruins o tempo todo, só que ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça nas pequenas coisas. E quando você tem inteligência emocional para poder receber aquela adversidade e olhar com os bons olhos, a tua vida fica cada vez mais leve. Então a inteligência emocional é a capacidade que você tem de absorver as coisas ou não que o mundo impõe durante a tua jornada. E é claro que existem duas maneiras para você poder ter inteligência emocional. Através de repetição, fazendo. Então, o cara me xingou, eu sei que eu tenho que liberar esse cara, e eu faço exercício ainda que eu não queira. É como se fosse parar de fumar, parar com vício, é repetição. Andar de bicicleta, repetição. Tabuada, repetição. Então, só que para isso, o cara também precisa de inteligência emocional, porque senão o cara não tem constância. Muitas pessoas param no meio do caminho pela falta de constância, que tem tudo a ver com inteligência emocional. Então, pela disciplina, é difícil você poder desenvolver a inteligência emocional. Você seja uma pessoa já muito disciplinada. E existe através de forte impacto emocional, quando você ouve, vê e sente. Ver, ouvir e sentir sobre forte impacto emocional. Isso vai forjando a inteligência emocional que você precisa para poder galgar novos horizontes. E a minha vida não foi uma vida... foi uma vida muito boa. Eu tive amor, que é a única chave que pode mudar o mundo. Eu tive muito amor da minha mãe. Eu tive muito amor. E tu tá quantos anos? Eu tenho 34 anos. Que isso, mano. Então... Novo. E o bonito e o cabelo ajuda, né? Deixa eu arrumar a franja aqui. Então, eu acho que a chave para mudar o mundo é amor. Que o amor, ele conecta perdão, o amor conecta gratidão. Então, eu tive isso dentro da minha casa. Então, pais,
Tenha um amor pelos seus filhos. É o legado que você pode fazer. Só que a gente era uma família simples, financeiramente falando. Então, uma mãe solteira. Sempre foi aqui de São Paulo? Jundiaí. Uma mãe solteira, a gente morava num bairro muito simples, com um contágio, um convívio social simples. Pessoas que não sonhavam, pessoas que tinham limitações intelectuais, limitações financeiras. E isso impacta, porque todo mundo já ouviu falar que a gente é o meio que a gente convive, a gente é a média das pessoas que a gente convive. E o meu convívio social, de fato, era ruim. Era convívio com pessoas que, querendo ou não, eram marginais, pessoas que tinham conexões com crime, pessoas que não tinham sonhos, pessoas que tinham vidas completamente diferentes da onde eu queria ir, onde todo mundo merece chegar. E eu falei, eu preciso mudar isso, né? E um dia eu decidi ir embora do Brasil, com pouco ou quase nenhum recurso. E nessa fase que eu resolvi ir embora do Brasil, eu tinha uma moto, eu vendi minha moto, comprei passagem, eu cheguei num país desconhecido. Tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. E já estava tocando terror, já. Eu não sabia, mas eu sempre toquei o terror. Eu sempre fui uma ovelha negra. Da família, o Jonathan é o cara diferente. Da rua? Era o cara diferente. Era o ovelha negra. Então, para os meus tios, uns falavam que eu ia ser homossexual. Outros falavam que eu ia ser drogado. Outros falavam que eu ia ser traficante, que eu ia vender droga. Outros falavam que eu ia virar ladrão. Então, eu sempre fui contra a manada ou contra o sistema. Eu sempre fui a ovelha negra. E a ovelha negra não é a pessoa ruim. O que é a ovelha negra? Todas as ovelhinhas são brancas, é a ovelha diferente. Eu era um cara diferente. Só isso. As atitudes eram diferentes. O Jonathan é muito sonhador, então todo mundo estava pensando ali, viver o básico ou sobrevivência, eu estava pensando já em sonhar. Como o cara que nunca viajou, nem não quer morar fora do Brasil, não faz sentido, não tem coerência, muito menos com a realidade financeira que a gente tinha. Mas eu sempre tinha esses sonhos. Né? O cara mora no interior, lá em Jundiaí, falava que ia virar surfista, né? Vai pegar onda. Então, eram algumas coisas assim. Né? Que para a realidade ali era impossível. Era impossível, Era impossível. Quando eu comecei a ir para a praia com os meus amigos, eu tinha que juntar 5 caras, dar R$10 cada um, se tivesse, porque eu não tinha condições de ir. Se um faltasse, faltava R$10 para pagar pedágio, não era possível. Então, você tinha uma realidade difícil, e quando eu fui para Costa Rica, eu desci, olhei para a direita, olhei para a esquerda, eu falei, cara, onde eu tô, eu não falo o idioma, e como que eu vou viver? Ali eu passei um veneno, porque aí eu fui dormir na rua, literalmente, passei fome, fui dormir em rodoviária, Caraca, em praça, fui bater de porta para pedir ajuda, porque até então eu tinha amor. Ainda que tudo contado, que a mãe sustentando a nossa casa sozinha, trabalhando como vendedora, né? Eu não tinha recurso para nada, tinha para pagar as contas ali de casa, e olha lá, fazia empréstimo para pagar as contas, fazia empréstimo de outro banco para cobrir esse empréstimo, não tinha perspectiva. Então, muitas vezes, talvez eu nem sabia o que eu queria, mas eu sabia que ali eu não queria estar. Talvez esse seja um pontapé inicial para você que está assistindo. Talvez você não sabe aonde você quer chegar, porque tem pessoas que não sabem mesmo, não sonham, não tem propósito, não tem missão, e vai chegar a tua hora. Eu descobri a minha tarde. Só que quando você tem Deus, nunca é tarde. Quando você tem vida, nunca é tarde. Quando há esperança, nunca é tarde. Entende? E aí, quando você descobre isso, fica tudo mais leve, tudo faz mais sentido. Mas se você não sabe onde você quer chegar, só de você saber onde você não quer, já é um caminho. Já é um caminho. Então, olha para os seus amigos, é essa vida, desse convívio social, é isso que você quer para você? É essa roda de amigos, é isso que você quer ser? Se não for, sai daí, cara. Esse trabalho, essa carreira profissional que você quer, é isso que te faz feliz. Se não for, cara, sai daí, cara, vai ser feliz. A vida é tão curta para você não ser feliz, cara. A querer se encaixar os padrões e a querer viver aquilo que os outros estão vivendo, porque simplesmente está repetindo coisas que você vê e ouve e sente, né? E aí, ali eu comecei a passar o veneno. Então, ali, quando eu passei esse veneno de fato não ter condições mesmo e não ter nada, ninguém para recorrer, que você vive a solidão, você não tem um amigo, um familiar, você não tem dinheiro, você não tem comer, você não tem onde morar, você não tem onde dormir, você fala, opa, para muitas pessoas isso também é o fundo do poço. Para mim era só o começo de uma história que eu estava escrevendo. Ruim, mas estava bom. Tava ruim, mas estava bom. Eu tinha uma visão que eu sabia que era algo bom que teria lá na frente, que eu nem sabia o que era, e eu falava, isso aqui é só processo. É igual um grande amigo nosso sempre fala, o Rafael Cobra, que a pessoa que tem que dirigir a própria vida, né? E que se ela bater em um poste, ela tem que olhar e falar, cara, de quem que é a culpa que eu bati nesse poste? Sou eu. Sempre. Pronto. Então a culpa é minha porque eu decidi fazer isso. Autorresponsabilidade, que tudo tem a ver com inteligência emocional.
A autorresponsabilidade é uma das grandes características de pessoas inteligentes emocionalmente. E ali eu falei, pô, existe algo grande. E ali eu comecei a entender e colocar de verdade a minha fé em prática. Porque é fácil você querer falar que você tem fé no conforto. Mesmo que suas contas estejam atrasadas, você está com o limite do banco estourado, talvez que você... Mas você ainda tá legal. Agora, quando você não tem onde morar, você está na rua, dormindo no chão, literalmente dormindo no chão. Aí você fala, opa... Esse é o medo de qualquer ser humano. Tá osso, tá difícil. Eu lembro que uma vez estava no chão, Roger, nunca vou esquecer o nome desse cara, Roger. Eu não falava espanhol nem inglês, qual que é o teu nome? Roger. Eu falei, como que fala isso? Depois eu vi, escreveu, é Roger. Eu falei, é Roger. O cara falou, eu tô vendo você dormindo aí, ó. Vem cá, dorme aqui no canto, aqui, ó. Me colocou num quartinho e estendeu a mão pra mim, eu tava dormindo na rua. E pra galera de Jundiaí, pra família, tá tudo bem, família. Não tinha nem dinheiro pra falar, falava pouco, não tinha celular, nem celular tinha. Na época, há 16 anos atrás, eu não tinha celular. Eu lembro que eu fui comprar celular depois e era aquelas mensagens. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Para comprar, eu tinha que comprar um cartão para ligar, falava 1 minuto, era uma fortuna, ainda mais para quem estava quebrado. Mas para a família está tudo bem. Quando eu estava doente, quando eu descobri que eu ia ter que operar, para a Sabrina, para a esposa, está tudo bem. Para os meus filhos, está tudo bem. Para o mundo, está tudo bem. Porque eu estou comunicando aquilo que eu já estou prevendo no futuro. Está tudo bem. Não está. Mas não estar é passageiro. Estar é passageiro, não é permanente. Vai estar, então, já me comporto e comunico como. E aí eu entendi que ali foi meu day one. Eu falo que foi a chave da virada na minha vida. Porque ali eu coloquei a fé. O dia mais feliz da minha vida na Costa Rica, eu fiquei 1 ano e pouco morando lá, foi um abraço que eu ganhei de um desconhecido. Eu estava tão no fundo do poço, que uma pessoa me deu um sorriso, me deu um abraço, eu chorei. Eu falei, cara, como é bom receber um abraço. Talvez você tenha isso hoje, está reclamando, talvez você tenha abraço, cara. Você tem saúde, cara. Você tem um teto, você tem um cobertor que te aquece, você tem visão, audição. Quantas pessoas cegas estão aí que não conseguem enxergar? Fica 5 minutos de olho fechado, tenta andar pela rua, o sofrimento que é. Quantas pessoas surdas, porque cego você vê o cara com a bengala andando. Quantas pessoas surdas existem ao nosso redor e a gente nunca parou para pensar porque a gente visualmente não consegue detectar. Mas existem muitos surdos que nunca escutaram o barulho de um passarinho, da torneira, do chuveiro, dos filhos sorrindo, de uma música que comove o nosso coração. Você pode ter, você tem tudo isso e ainda está reclamando, cara. Que isso? É começar a olhar com uma outra perspectiva, não daquilo que falta, mas olhar da perspectiva daquilo que você já tem. Só que a gente já está acostumado com milagre, até que a doença bate na tua porta, até que a dor bate na tua porta, até que um despejo bate na tua porta. Aí você fala, pô, tava bem, agora sim eu não estou. Reclamava de barriga cheia sem perceber. E muitas vezes ainda assim continuam reclamando, não entendem que é Deus falando, olha, eu te tiro da onde você está, tiro da zona de conforto, te coloco na zona de esforço, porque a zona de conforto te levaria para a morte, a zona de esforço te leva para a vida abundante. Não olhe isso como algo ruim, enxergue isso como positivo e lute e haja, porque lá no final dessa linha que eu te coloquei, desse caminho que eu te pus, existe vida abundante. E essa é a minha convicção, é a convicção de quem tem fé. E aí eu falei, eu não posso desistir. Eu comecei a andar, procurava emprego de catador de lixo, de pedreiro, de padeiro, de garçom, do que você imaginar. Não falava o idioma. Quanto tempo tu ficou? Eu fiquei 40 dias assim no veneno. E o idioma? Eu não falava. Nem português eu falava direito. Nem inglês? Muito menos. Caraca, tá tudo errado. mano. Eu sempre fui um mau aluno, cara. Ovelha negra. Da escola também era ovelha negra. Era um diferente. Entende? Só que são os diferentes que fazem a diferença. Se você sente uma pessoa diferente, agradeça por isso. São os diferentes que fazem a diferença. E não aí, tenha medo de ser você, né? De seguir a sua essência. Seja único, cara. Esquece o que os outros estão falando. Vai pela tua intuição, vai pela tua alma, pelo teu espírito. Cada um é único, cada ser humano é único. E aí eu comecei. E aí depois de 40 dias procurando emprego, recebendo não, eu vi uma placa, eu andei uns 15 quilômetros na rua. O lugar, ele chamava, bom, não me lembro agora, mas vi uma placa assim, ó, New Learning. Precisa-se de professor de português. Quero me candidatar a essa vaga. Ela falou, você é professor? Eu falei, sou professor. Eu não era professor. A palavra tem poder. Eu me posiciono como tal, me sinto como tal,
Começo pela comunicação. Para quem é religioso, se chama profetizar. Inteligência emocional, quântica, comunicação. Eu comunicava aquilo. Sou professor. Sem ao menos saber o que era, né? Sem ao menos saber o que você estava fazendo. Assim como eu segurei naquele banheiro e falei, me coloque em pé que vai dar certo, eu sou professor, já estava me posicionando lá atrás. Eu sou professor. Então tá bom. Essa aqui é a nossa coordenadora, ela fala todos os nossos 10 idiomas, inclusive ela é professora de português, é uma francesa, chamava Salwa. E ela vai fazer uma entrevista com você. E aí, Jonathan, você é professor? Sou. Qual que é a tua experiência? Eu falei, não tenho muita experiência, mas eu posso ensinar o português. Deixa eu mostrar o material, pretérito, paroxítona. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nem o que é isso. Isso pode me parar ou pode fazer eu avançar? Não sei, tá tudo certo. Vou buscar saber na minha primeira oportunidade e hoje, nessa aula, eu vou lutar com as armas que eu tenho. Pronto. Galera, é o seguinte, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Jonathan, aula de português. Então, eu não permito falar inglês e nem espanhol durante a sala de aula. E nós vamos começar a nossa aula com perguntas e respostas. O que vocês têm curiosidade sobre o Brasil? Primeira aula foi isso. Que isso? Amor. Pronto. Os caras, caramba, pô, a cobra, a piranha, a anaconda, a praia, São Paulo, não sei o quê. O que eu tinha um pouquinho de conhecimento eu passei. Todo mundo em português, todo mundo praticou a conversação. Que eu falei isso porque eu não sabia falar idioma. Se alguém perguntasse, eu fingia demência. Não sei, fala português. Porque eu não sabia o idioma, eu não entendia nada. E o final da aula, esse é o professor que a gente queria. Foi toda a sala de aula falar com a dona Flor, que era a dona da sala de aula, da escola, falou, é esse o professor que a gente quer. A dona Flor chegou e falou assim para mim, Jonathan, você pode dar a próxima? Só que é o seguinte, a próxima é à noite e é uma turma mais exigente, a galera que sai do campo de trabalho. Então nós temos empresários, advogados, a gente tem a galera e eles estão no nível acima. Aí ele pegou a apostila. Aí, cara, adjuntivo. Aí tava mais difícil que o proparoxítona. Eu falei, tá tudo bem, dona Flor, eu vou dar a mesma aula no mesmo estilo de conversação. Tudo bem? Tudo bem. Fui pra aula idêntico. Caramba, como que é a anaconda, a praia, o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, ó, o peixe que não sei o quê. Acabou a aula. Todo mundo foi lá para a diretoria. A gente quer o Jonathan como professor. Eu vi a placa. Eu podia falar, eu não sou professor. Deixa eu continuar andando. Ver o que eu possa fazer. Tudo é oportunidade nessa vida. O que determina se você agarra ou não é o campo de visão que você tem. Por isso, esteja com seus olhos e ouvidos o tempo todo e seu coração aberto, porque tudo é escola, tudo é aula. Aqui é aula, aqui é aula, isso aqui é aula. Olhar para o céu nublado e agradecer é aula. Ver teus filhos sorrindo para você é aula. Abraçar teus pais é aula. Agradecer é aula. Tudo é aula. Então esteja aberto. E eu estou com meus ouvidos, sentidos o tempo todo aberto. E eu falei, graças a Deus, encontrei a oportunidade. Não me coloquei no fracasso, na posição de vítima. Aceitei o desafio, desconhecido, fui lá e fiz. Tem uma frase que é, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Fiz. E encontrei o nicho. Eu não tinha roupa. Eu fui num brechó de defunto. Pessoas que morriam e deixavam ali, não tinha para quem dar roupa. Comprei uma calça social, a boca era dessa largura. Parece que o defunto era grande. Comprei uma camisa social e falei, a partir de hoje essa é a oportunidade. Comecei a bater de porta em porta, de escola em escola. Tudo que tinha escola eu batia na porta. Sou professor de português. Sou professor de português. Cada porta que eu batia era a porta que abria. Se eu não tivesse feito, estava morando na rua, talvez eu teria me sido deportado, talvez eu teria abortado o meu sonho, porque até quando eu ia ficar morando em rua? Até quando eu ia passar fome? Eu pegava banana de cacho, porque lá pegava coco de árvore, muita natureza. Tomava água de coco, do coco, cortava, comia o coco e dormia no chão. Estava assim. Até quando? E tem pessoas assim esperando milagre. Que milagre, cara? Ora e vai para cima. Vai para cima. É a ação que gera resultado. E aí comecei a dar aula para a escola, para a empresa, particular. De repente eu estava dando aula para empresário. De repente eu estava andando de helicóptero. De repente eu estava indo para a praia com Hummer, com Ferrari, porque eu comecei a dar aula para empresário. E de repente eu estava dando aula dentro da casa presidencial para o presidente da República. Em um ano. Com 20 anos, 21 anos já estava... Com 20 anos. Eu não tinha aquilo, mas eu estava vivendo como se eu estivesse. Eu estava no meio social que me proporcionava. Logo, os meus sonhos, que eram tão pequenininhos, fizeram assim, ó. Nossa.
Ganhar 5 mil reais por mês era meu sonho, porque ninguém ganhava isso onde eu morava. Agora, quando o menino daquela mesma idade, que falava, porra, um salário de 5 mil reais, um engenheiro ganha 5 mil, até hoje. Tem uma empresa de engenharia, mas eu tenho 40 engenheiros, meus engenheiros ganham 5 mil reais por mês. E para mim aquilo, há 14, 16 anos atrás, era, pô, se hoje, né, tem muita gente que não ganha isso, né? A maioria não ganha isso. E naquela época eu já sonhava acima da média, mas quando eu vi todo esse universo, eu falei, não, dá para sonhar mais, eu quero 50, eu quero 500. Aquele carro que eu sonhava, o Gol, não é mais, agora eu quero outros. Entende? Aí você vai, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero desbravar. E aquele contágio social que eu tinha expandiu a minha mente de tal maneira que fez eu começar a sonhar cada vez mais. Então aquela ovelha negra que já era diferente, quando voltou para o Brasil, voltou com uma porte maior, com mais negra ainda, mais destoada do rebanho. Só que são as ovelhas negras que são diferentes, que fazem a diferença. Aí foi onde eu comecei a empreender no Brasil. E tomando porrada. Primeiro restaurante, compramos um restaurante. Teve um dia lá que eu liguei para minha mãe e falei, fizeram greve, porque não aceita um cara de 20 anos dar ordem para quem trabalha 20 anos dentro desse restaurante. Minha mãe falou, como que eu faço para fazer feijão? Eu vou para a cozinha e eu vou tocar isso aqui. No dia seguinte, fizeram greve, foram embora, voltaram. Por quê? Porque eu não me coloquei na posição de vítima. Eu faço acontecer. Ação. Voltaram, me desculpa. Vamos aceitar, vamos aderir, acatar aquilo que você quer. E pau. Aí foi. Abri restaurante, abri transportadora, abri loja de óculos, loja em shopping, importadora, e porrada, e cai, e levanta, e quebra, e vai. E toda essa jornada vai me trazendo o quê? Pernas mais fortes. Teve uma palestra que tu fez aqui conosco, e tu falou que teve uma época que tu quebrou, já estava casado, e a tua esposa te ajudou com um trabalho bem simples. Conta essa parte para nós. Porque sabe porque tem gente que se fecha no orgulho, se fecha no ego, que nem você viveu dias bons na vida, ganhou dinheiro e depois teve essa quebra. Fui pra lona. Foi pra lona e não teve vergonha nenhuma de recomeçar. Não, a vergonha vai te matar. E eu falo isso, é uma frase até conhecida. Quem tem vergonha do ridículo nunca se aproximará do extraordinário. Quem tem vergonha do ridículo nunca se aproximará do extraordinário. Tem medo de passar vergonha, tem medo do ridículo, você nunca vai alcançar o extraordinário. Que isso, mano. É isso. E aí, quebrei, estava numa posição bacana, fui pra lona, e de repente eu estava dormindo num colchão inflável, furado com o neném, que a gente acordava na madrugada no chão gelado. Eu tinha uma cadeira de praia, nem fogão e nem geladeira, 6 anos atrás. Eu lembro que eu fui buscar um fogão num brechó com uma boca, paguei R$50. Há 6 anos atrás. E eu quebrado, minha esposa desempregada, ela tinha acabado de ser demitida, pegou 1 ano, porque eu não tinha nome quebrado, ela não tinha nome porque estava desempregada. Pegou 1 ano de rescisão de 17 anos voando de trabalho, 17 anos de trabalho, e falou, a gente não tem nome, nenhuma imobiliária aceita, eu vou pagar 1 ano de aluguel antecipado, foi nesse apartamento, ela pagou 1 ano, e acabou o dinheiro, tem teto. E aí a gente estava no apartamento, cadeira de praia e um colchão inflável. Só que eu já tinha passado nessa situação várias vezes. Minha mãe está aqui, minha mãe morou na casa em Guarulhos, como que era a nossa casa em Guarulhos? Era um barraco. Minha mãe tinha medo, tinha que descer. Meu armário era uma cadeira. Na Costa Rica, barraco. Meu armário era uma cadeira, tomava banho no cano. Quando eu comprei o restaurante, sabe onde eu morava? No banheiro do restaurante. Antes do barraco, quando eu comprei o primeiro restaurante, eu morava no banheiro do restaurante. Minha mãe dormiu lá, morou lá também. Minha companheira, dormindo lá. O chuveiro era em cima do banheiro, da privada, tudo molhado, rato, que tinha um esgoto ali do lado. Saí de lá e fui para um barraco. Na favela, morando assim, igual, dormindo no colchãozão no chão. Não era a primeira vez que eu tinha passado por isso. E quando a gente vence, traz convicção. Assim como esse exame que saiu positivo hoje, ainda que não é o final da batalha, me traz convicção que já foi, que vai dar certo. Então, como eu já tinha enfrentado lutas menores e já tinha dado certo, eu falei, já passei por isso 1, 2, 3. Passa de novo. Se tiver que passar de novo, eu me levanto de novo. Porque a inteligência emocional, os recursos, as habilidades que você adquire no meio da luta
Elas te promovem para o próximo nível. Agora, quem decide não lutar, não absorve habilidade nenhuma e nunca sairão daquela fase. Vão morrer vivendo a mesma vida mediana e medíocre. E aí eu fui com a Sabrina falou, vou começar a fazer sobrancelhas. Eu falei, Sabrina, como nós vamos pagar as contas de casa com você tirando o pelo? Eu ainda não acreditei, desmotivei ainda. Olha lá a crença limitante. Segundo os conhecimentos que eu tinha, porque transporte, loja de shopping, viagem internacional, né, carro importado, jet ski, barco, vai tirar pelo, como que esquece? Eu desmotivei ela. Sabe o que ela fez? 2 anos, batendo de porta em porta, atendendo a domicílio. Se tornou uma das maiores do mundo. 6 anos. Palestra no mundo inteiro, uma clínica renomada, abrindo Miami agora, sonhando, nesse momento agora dando palestra para 1.500 pessoas, batendo de porta em porta. Começou com uma pinça e uma tesourinha, cara. Que isso, mano. Entende? E é isso. Se tivesse dado voz ao orgulho... Não teria feito. E eu não teria apoiado depois que ela falou, me ajuda, eu te ajudo. Ainda que eu não acredito, baseado nas minhas crenças limitantes. E se ela não tivesse inteligência emocional, ela teria desistido. Ela falava, tá bom, o Jonathan tá certo, porque o Jonathan é autoridade em casa, e é meu marido, e falou. Ela falou, não, eu vou te mostrar que vai dar. E eu lembro, depois de pouco tempo, ela chegou, lembra do mês de salário que eu trabalhava voando? Tá aqui, ó, 1 dia de trabalho. Ela teve estratégia, olha que importante. Eu não sou um cara 100% desbloqueado, eu tenho ainda muita crença limitante, tenho muito para aprender, eu sou um eterno aprendiz, eu sou juvenil pra caramba. Olha o que ela fez, mulher que tem dificuldade, você não tem que empurrar a goela abaixo, os seus sonhos. Mostra, tem estratégia. Sabrina sabe o que ela fez? Vai ter uma feira de sobrancelha, vamos lá, amor? Como a gente é muito unido, vamos, tô junto no que for. E ela tá junto, se eu tiver que voltar para baixo da ponte, vamos estar junto, a família, nós, os nossos 2 filhos igual. Feliz, amarradão, porque não está pautado no dinheiro. O dinheiro é bom, eu gosto do trabalho, é recompensa do nosso suor. Mas a nossa felicidade não está pautada nisso. E aí a Sabrina falou, vou te levar numa feira. Vamos lá comigo, vamos? Chegou na feira, eu vi aqueles estandes gigantescos. A galera parecia celebridade, tirando foto, aquele universo lindo. Eu falei, nossa, não é só tirar pelo, é muito maior. Então use de estratégias para você poder ter poder de persuasão, para você impactar a vida de pessoas que talvez estão remando contra você. Porque o nosso inimigo muitas vezes está dentro, não só dentro de nós, mas também está dentro da nossa própria casa. Nossos pais, nosso marido, entende? Então, começa a ter estratégia de discernimento para mostrar novas oportunidades, novos caminhos, para que as pessoas tenham a clareza que você tem. Que talvez um está nesse nível, outro está nesse. Né? E você ter a mentalidade aberta, igual eu falei, tudo é aula, tudo é aprendizado, o que eu aprendo com isso, faz você ouvir mais. E se você está aberto a aprender, a evoluir, vamos lá ver o que essa pessoa tem. Você me convidou para um evento aqui, vamos lá aprender. Segunda-feira tem, vamos lá no network. O que é isso? É ouvido aberto. Então eu tenho uma conclusão formada segundo as minhas crenças, mas isso não predomina e nem prevalece, porque eu estou aberto a entender, a te ouvir, a experimentar. Tenha a mente aberta. Muitas pessoas têm muita dificuldade para ouvir. Não ouvir. Eu tenho essa dificuldade, né? Depois que eu descobri, lógico que eu passei a ouvir mais, passei a prestar atenção mais nas pessoas, né? Até aumentou a minha humildade, porque às vezes eu até ouvia, eu escutava, mas não ouvia, né? Isso me prejudicou por muitos anos, mano, muitos anos, fiquei preso mesmo em várias crenças limitantes, e depois que eu passei a ouvir com mais humildade o que as pessoas têm a dizer, muitas coisas começaram a acontecer e destravar na minha vida. Que você aprende ouvindo, e você pratica fazendo. Ou falando, mas primeiro você precisa ouvir. Ouvir do ler, ouvir de enxergar, porque tudo você está internalizando aquilo, é alimento. Você precisa estar aberto a isso. E tem pessoas que só querem falar. As pessoas que só falam não tem nada para ensinar. Porque elas não aprendem. É como se fosse um vaso ou uma jarra que está vazia. Elas falam, elas esvaziam. Chega uma hora que esvaziou e não conseguiu encher de novo. Não tem mais transbordo. E porque não houve. E aí a fonte secou. Elas continuam falando, achando que estão alimentando, mas não. Então o primeiro passo para o aprendizado é ouvir, fazer o que vocês estão fazendo agora, ouvindo o nosso podcast. E talvez fazer uma lista. Poxa, eu não agradecia sobre a audição que eu tenho.
Cara, eu só reclamava, olha a vida incrível que eu vivo hoje. Talvez eu estava desistindo por causa de uma briga, de um relacionamento com o namorado. Cara, mas eu não, dá para reverter, vou mostrar novas estratégias. Ou não, tá legal, tava reclamando de barriga cheia. Olha a situação que tem pessoas que estão vivendo que são muito muito mais desprivilegiada e estão de bem com a vida. Pô, tem injeção de ânimo para poder ressignificar o valor que eu dava a determinadas coisas. Vamos fazer uma lista agora do que você tem que mudar a partir de hoje, quais são as suas ações que você vai implementar depois desse podcast. Porque você pode ouvir, você pode escutar, mas se você não tiver ação, nada vai mudar também. Então coloca lá plano de ação a partir de hoje, quais serão os seus comportamentos. Né? E aí você começa a mudar. E muda 1% hoje, 1% no mês que vem, 1% no próximo, são 10%, 12% no ano, 1% por dia são 360% no mês. Agora, qual foi a última vez que você refletiu sobre como tem vivido a tua vida e como você pode melhorar? Como que eu posso melhorar? As pessoas não fazem isso. Toda noite eu faço uma reflexão. Pô, errei nisso, cara. Ontem eu fiz uma brincadeira de mau gosto com um amigo meu. Na minha opinião, não tem mau gosto. Eu tava meio calvo, falei, Alex, isso tá prejudicando a tua autoestima, cara. Ou faz uma peruquinha, ou faz um implante. Eu vi que o cara ficou chateado. Mas a gente, amigo íntimo, frequenta a minha casa. É desnecessário, feriu o ego do cara, feriu o cara. Talvez se ele tivesse vivendo um momento difícil e aquilo bateu forte. Talvez é um cara que não gosta de brincadeira ou emocionalmente ele não esperava aquilo. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei em casa à noite, era umas 11 e pouco, fui refletir meu dia, como foi meu dia. Fiz isso, feri o Alex. Meia-noite eu mandei mensagem para Alex, eu quero te pedir perdão pela brincadeira de mau gosto que eu fiz. E eu prometo para você que eu não faço mais. Melhorando e avaliando o meu dia anterior para que no próximo dia eu possa ser uma pessoa melhor, cara. As pessoas não fazem isso. Que isso, mano. Né? E é isso, vamos vivendo a deriva, né? E a deriva é sem direção. E sem direção, qualquer lugar tá bom. Mano, e tu enfermo assim, né? Tu falou que sente náusea, sente vômito, vontade de vomitar. Diarreia pra caramba. Nossa, mano. Como que você lidar com os negócios? Reuniões, atender cliente, eu não parei. Comercial. Eu não parei. Eu continuo fazendo igual. Talvez o que era presencial, vamos fazer online, né? Tô aqui agora. Ah, cara, eu diminui muito pouco. Diminui sim, mas muito pouco o ritmo. Ou não sei se eu diminui também. A minha esposa fala que eu não diminui nada. Diminui aí. Não diminui nada. Então não diminui nada. Eu vou com diarreia, eu vou na reunião, saio, eu vou com licença, eu vou no banheiro. Eu fui dar uma palestra esses dias e falei, galera, eu não tô de fralda. Então se eu tiver que interromper a palestra no meio é porque eu fui no banheiro. Eu já aviso antes. Eu tava na imersão agora, final de semana. Intervalinho ali é banheiro, 10 vezes, 15 vezes o banheiro. E tá tudo certo, todo mundo entende. Se eu tiver que interromper, eu já aviso antes e tá tudo bem. E tem pessoas que vão se constranger. Eu não vou, eu vou lá, mas se eu for vou ter que interromper, cancela a reunião. Já não fez o movimento igual eu fiz como professor, já não fez o movimento que eu segurei para andar e movimentar, não fez o movimento da cura. São pessoas que já se comportam assim nas pequenas coisas. E nas grandes coisas vão se economizar igual. Eu decidi nunca ser econômico em nada. Então esse é o meu comportamento. Eu vou e chegar lá, se der Deus, se não der, aprendizado. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Se tiver diarreia, se tiver obstáculo, eu passo por cima, desvio para lá, para cá. Eu continuo no flow, fazendo o que eu nasci para fazer, que é impactar vidas. Só que eu não sabia isso antes, que era impactar vidas. Eu achava que era ganhar dinheiro. Minha vida era pautada em finanças. Então, eu ia me encontrar com você se eu pudesse monetizar. Uma agenda lotada com um monte de empresa, cara, não monetiza. Eu nunca ia parar para fazer algo como a gente está fazendo agora, porque não tem nada a ver, cara. Eu tenho um monte de caminhão para carregar, um monte de coisa para fazer, importação chegando da China, viagem para fazer. Eu não ia sentar jamais aqui, porque eu estava pautado em grana. Até que Deus falou assim, você pode ter a grana aqui fora, amigão. Sem saúde, de nada isso vale. Você pode ter a grana aqui fora, amigão. Você vai morrer e você não vai levar nada. E quando eu estava no leito, quando o médico falou que eu poderia morrer, eu pensei em tudo que o dinheiro não compra, que são as coisas que todo mundo já tem: saúde, família, amor, gratidão, perdão. É isso. Que isso, mano. Sensacional, cara.
E as pessoas que estão assistindo, que querem ter um contato mais íntimo com você, palestra, evento, mentoria. Cara, me siga no Instagram, jonathan.duque, e entre em contato. Eu dou palestras, eu tenho palestras gratuitas que eu rodo aí em São Paulo, outras cidades. Tem alguns eventos também que eu faço de inteligência emocional, porque é a base. As pessoas não ganham dinheiro, não é porque elas não têm capacidade para isso, é porque elas não têm inteligência emocional para isso. Então, elas se esforçam, esforço físico, nível 10, crença sobre dinheiro, nível 2. A crença prevalece sobre o esforço, volta para o 2 de novo. Por isso que as pessoas quebram, começa de novo, quebra. Ou muda de emprego, não consegue ser promovido, muda e não saem do patamar. Relacionamentos frustrados. Não é porque as pessoas elas têm um par ruim. O problema talvez estão no nosso comportamento. Se o cara me xinga no trânsito e eu abençoo ele, acabou a agressão. O problema é que a gente discute mais, um xinga, outro fala mais alto, outro fala mais alto, perde respeito. O problema não é o externo, o problema é a inteligência emocional de lidar com isso. Por isso casais se separam. O problema da fé é emocional também. As pessoas precisam ter inteligência emocional para crer no sobrenatural, naquilo que os olhos não veem. Então a inteligência emocional ela é a base para qualquer uma dos pilares: saúde física, saúde mental, espiritual, social, intelectual, mental, financeiro. Todos esses 7 pilares, eles são pautados pela inteligência emocional. E eu tenho um treinamento incrível de imersão que a gente trabalha todos eles. E a galera sai voando. Então eu também tenho esse curso que chama Imersão MD, Método Disruptivo. E eu tenho outros cursos também, enfim. Mas qualquer dúvida que você tiver, procure a gente Só lá no Instagram. Instagram. Manda lá um direct lá e vai ser um grande prazer poder te receber e contribuir um pouquinho mais aí na tua vida. Quando tu fala sobre sair para reunião e transformar vidas, eu lembro muito do Thiago Nigro, tu conhece e acompanha. Ele fala que no início da carreira dele, ele só queria ganhar dinheiro. Só dinheiro. E ele reconheceu que ele precisava fazer algo a mais quando ele estava em um hotel, lá em Recife, se eu não me engano. E ele olhou pela janela do hotel, viu uma rua cheia de bar, várias pessoas bebendo lá e se divertindo. E ele olhou e viu e falou, caramba, essas pessoas, a maioria delas são empregados, são CLT, e amanhã elas vão ter que estar trabalhando, vão ter que estar cedo no emprego, vivendo a vida chata, fazendo o que não ama, batendo um ponto no horário que não quer e vendo a vida passar, enfim. E naquele dia ele descobriu o propósito dele, que era levar para as pessoas a educação financeira, para que elas possam alcançar a liberdade financeira. Então foi aí que virou a chave na cabeça dele, que ele exponencializou a empresa dele. Olha que interessante. Ele não precisou passar por nenhuma experiência, um desastre para descobrir. Você também não precisa. Olha o que eu passei para descobrir. Tive que enfrentar a morte, literalmente. E tenho que enfrentar todos os dias. Então, por isso que eu falo, se você tem a oportunidade de através do desenvolvimento pessoal ou através de uma decisão mesmo, de abrir seus olhos e enxergar, que dá para enxergar, está na tua frente o teu propósito. E o teu propósito nunca tem a ver com você, tá? O teu propósito tem a ver 100% com os outros. Então, se você está pensando em algo para você, esquece. Não tem nada a ver com um propósito. Tem a ver com a tua vaidade, com a tua ambição, que é bom, com o teu desejo, que é bom, com os teus sonhos, que é bom. Mas propósito tem a ver com outros. Não precisou passar por nada, descobriu. Então, reflita aí qual que é, porque a grana, ela vem como recompensa. O Thiago Nigro é puta referência disso. Hoje dinheiro não é problema, ele está vivendo o propósito. Né? Eu não tenho uma independência financeira, eu tenho uma vida extremamente confortável, mas se eu parar de trabalhar, eu paro de pagar conta, né? Só que eu entendi que minha felicidade não é pautada nisso também. Então, quando você faz o que você ama, o trabalhar ou o não trabalhar já não faz parte, porque tem gente lutando pela aposentadoria, pensando quando vai parar. Não, eu trabalho com pessoas, é com amor, eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Entende? Então eu não quero parar mais de trabalhar, eu quero trabalhar cada vez mais, porque quanto mais eu trabalho, mais vidas são alcançadas, mais vidas são transformadas, e é o que você falou antes de a gente começar o podcast. Uma vida transformada não para ali. O filho dela vai ser impactado, o neto vai ser impactado, são gerações que são impactadas. São gerações. Isso é muito forte, isso, né? Então eu quero trabalhar pro resto da minha vida, impactando o máximo de pessoas que eu puder, sem abrir mão do conforto da minha família, é claro, mas se eu tiver que voltar atrás, eu vou começar
começar de novo quantas vezes for necessário, porque a minha fé vem dos céus. Eu estou pronto, esperando o melhor e preparado para enfrentar qualquer tipo de luta. Já enfrentei tantas, já estou enfrentando a morte. O que mais pode ser pior que isso? É ou não é? E feliz, com um sorrisão na cara, com o peito erguido, acordando cedo todo dia, trabalhando muito o tempo todo, sonhando, né? Quero viajar, quero construir, quero fazer uma série de coisas incríveis. E é isso, cara. É para cima mesmo, né? Que top, meu irmão. Parabéns. Sem palavras aí pela tua história, pela tua vida. Tenho certeza que esse podcast vai rodar em muitos lugares e muitas pessoas serão transformadas, de fato, serão inspiradas a também serem protagonistas da própria vida. Sim. Que uma enfermidade na carne ou na mente não venha pará-la. Com certeza. Não venha pará-la, que ela possa viver de fato a autenticidade, a identidade dela. Né? Porque também você tem a sua identidade muito clara. Né? Desde que tu descobriu, tu viu que tu era a ovelha negra da parada. Né? E isso não te fez parar, isso não te fez desanimar, não precisou da aprovação de ninguém, você foi lá e fez. Então, eu acredito muito nisso, a pessoa pegar, ir lá e fazer. Sim. E assim, a maioria das nossas emoções, ou até mesmo das nossas ações, elas são movidas pelo medo, pela tristeza, raiva ou por alegria. Cara, passou raiva, canaliza isso para você produzir algo incrível. Porque dá uma adrenalina, né? Você pega raiva e soca a parede, se machuca e continua com raiva. Ou pega a raiva e fala, então eu vou provar para o mundo que eu sou capaz de fazer algo diferente. Tô triste? Tá bom, cara, tá triste. Você pode sentar e chorar e ficar de luto no teu quarto, em depressão o resto da tua vida. Ou pega essa tristeza e fala, eu vou mostrar para o mundo e para mim, para as pessoas que me deixaram triste, para Deus que me concebeu a vida, que, cara, eu vou transformar e vou fazer diferente para ser feliz. Tô alegre, impulsiona para fazer mais. Tô com medo, transforma em coragem para fazer mais. E canalizar as emoções que você tem em prol de algo bom é o que separa as crianças dos homens, os meninos dos homens. Então é o que eu faço. Eu tenho as sensações difíceis, eu tenho o meu tempo de tristeza, eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho os meus... Claro que eu tenho, cara. Eu pego isso e canalizo para a cura. Entende? Então faça algo incrível pela primeira vez, vai saltar de paraquedas, vai fazer algo diferente, vai começar a colocar a tua fé, a tua coragem em prática. Porque o sucesso só está para os corajosos, para quem enfrenta de frente o desafio que tem. Se você desistiu, nada você vai alcançar. O verdadeiro sucesso não está para as pessoas que nunca erraram. O verdadeiro sucesso está para as pessoas que nunca desistiram. Então canaliza tudo que você tem para o bem. Uau. Muito top, Jonathan. Obrigado, cara. Obrigado por participar. Então é Jonathan Duque, hein? Jonathan.Duque. Jonathan sem o H. TH. Jonathan, Jonathan com TH, .Duque. D-U-Q-U-E. Top. Obrigado, Valeu. meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, galerinha. Falou, Desbloqueados. É nóis. Cara, sensacional. Eu não falo, não dá. Não, deixa eu gravar aí. Próximo capítulo. Irmão, comprei ontem. Peguei uma casa no meio da selva. Vem leão assim na porta. Eu vou ficar lá vendo as estrelas deitado no chão. Meu Deus, cara, eu quero isso, eu preciso disso. Tu vai viver o que tu já viveu em mente, né? Já vi que exatamente.